abrir as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra abençoada, onde o Senhor colocou em meu coração para poder estar trazendo para a igreja. Quem está me assistindo aqui na igreja, quem está me assistindo online, vai hoje receber um maná, a bênção do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 até o 4. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem que diante do seu senhor e de muito respeitava, porque o Senhor dera livramento ao sírio. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Aleluia. Podeis se assentar. Glória a Deus. Uma palavra, Senhor, maravilhosa, a qual os irmãos já ouviram bastante falar, do grande general de guerra da Síria, Naamã. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração, nós vamos falar de Naamã, mas não diretamente dele. Nós vamos falar da menina que está sendo aqui falada no anônimo, que ela foi uma pessoa muito importante na vida e no milagre de Naamã. Sabe por quê, meus irmãos? Ela foi uma facilitadora do milagre. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, ela foi uma facilitadora de milagre. A palavra, a Bíblia vai dizer que Naamã era um grande general de guerra, um homem virtuoso, e era um general sírio. A Síria, ela guerreava com quem? Contra Israel. A própria palavra do Senhor vai dizer que Naamã, quando batalhava contra o Israel, ele saía vitorioso, porque era um homem de virtude, era um varão valoroso na presença do Senhor da Síria. E desde então, de uma ida até Israel, ele vai até Israel, ataca, e os seus depois ele traz uma menina. Olha que coisa. Ele vai até Israel, fere Israel, e ainda traz uma menina cativa. Olha que começa a ficar interessante, meus irmãos. Ele chega com a menina na sua casa para servir a sua esposa. E a menina vai servir a esposa. E pensa na situação
situação. Agora, esta menina está sem a sua pátria, sem a sua família e sem sua liberdade. E ela está cativa. Ela está presa, perdeu a pátria, a liberdade e a família. Qual seria o sentimento dessa menina? Qual seria o sentimento que ela teria no coração? A pátria ferida, a família destruída e sem a sua liberdade. Mas ela foi servir a esposa de Naamã. E o que mais interessante, irmão, que me chama a atenção, é que o sentimento que ela podia carregar em si era de tristeza, mágoa, dor, angústia, rancor, ódio. Mas você vê que essa menina não leva isso consigo. Porque ela chega na casa de Naamã e vê um cenário. Qual o cenário que ela vê? Vê um cenário de doença, porque Naamã era leproso. Ela vê um cenário de doença. E olha só que interessante, meus irmãos. Mesmo ela vendo que era um cenário de doença, uma casa que ele tinha alguém doente, e justamente o seu algoz, justamente aquele que tirou a liberdade, justamente aquele que lhe tirou da família, justamente aquele que lhe tirou da sua pátria. Ela poderia muito bem olhar esse cenário e falar: bem feito, é agora que você vai morrer. Está vendo aí? Está vendo aí o que tu fez? Agora Deus está te punindo. Era esse pensamento que ela poderia ter colocado no coração. Mas não foi isso. Porque ela ainda tinha as suas raízes fincadas em Israel. Ela ainda era levada pelo Espírito Santo do Senhor. Entende? Que ela poderia ser deixada, ser levada pelo seu emocional. Mas ela não deixou ser levada pelo emocional. Ela nem deixou a sua razão falar mais alto. O que ela fez? Ela deixou ser liderada pelo Espírito Santo do Senhor. Que é isso, Fabrício? É a situação a levava para ela fazer coisa contrária, mas ela não. Ela deu ouvido ao Espírito Santo do Senhor. Do que você está falando? Sim. Ela perdeu a pátria, a família e a liberdade. E ela não estaria errada se a sua emoção, se a sua condição a levasse a: é um leproso, é um doente, tem que morrer. Mas não. Ela teve um sentimento de amor e compaixão. Aleluia. Por mais que ela estava ferida, por mais que ela estava aflita, por mais que ela tivesse angustiada, mas mesmo assim ela não perdeu os princípios e seus valores. Ela continuou sendo deixada e liderada pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de, quando ela vê um cenário
e a situação, ela chega para como serva e fala: ah, minha senhora, se o meu Senhor soubesse que em Samaria tem um profeta, ele seria curado. Aleluia! Olha, meus irmãos, um sentimento de amor e compaixão. E o melhor de tudo, sendo guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Sendo, como eu comecei a falar no começo da pregação, uma facilitadora de milagres. Ela facilitou o milagre de Naamã, porque indiretamente ela instruiu, ela deu a direção para como ele pudesse se curar. E hoje, nessa noite, eu pergunto para mim e para você: você é um facilitador de milagre ou um sepultador de milagre? Que isso, Fabrício? O que nós somos? Um facilitador de milagres ou um sepultador? Os irmãos estão entendendo do que eu estou falando? Se ela tivesse sido deixada, sendo levada pelo seu emocional, ela teria sepultado o milagre de Naamã. Como assim? Se ela deixasse o seu emocional, a sua razão, o seu ódio, a sua mágoa falar mais alto que o Espírito Santo de Deus, ela não tinha falado do profeta que estava em Samaria. E Naamã não teria sido curado. Ela poderia ter sepultado o milagre dele, mas não. Ela não se deixou se levar pelas circunstâncias e nem pelo momento. Ela se deixou ser levada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória! Ela lembrou daquilo que ela foi ensinada e dos princípios. E mesmo assim, mesmo abatida, angustiada, triste, ela não deixou de apresentar o Deus de Israel. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ela se colocou na posição de uma facilitadora de milagre. Ela se colocou na posição da serva. Por que, irmãos? Por que eu estou falando? Porque muitas das vezes nós nos colocamos como sepultadores de milagre. Muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que o Espírito Santo manda nós fazer. Por quê? Porque muitas das vezes deixamos ser dominados pela nossa emoção, pela nossa razão, pela certeza que a gente tem. Mas não é a razão, não é a certeza. E por palavras e atitudes acabamos sepultando o milagre de alguém. E é por isso que nessa noite eu venho trazer
esta palavra para trazer para vocês entender que nós temos que ser, aleluia, nós temos que ser facilitadores de milagres. Temos que facilitar, temos que se colocar na brecha, temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor. Não deixe que o seu emocional direcione as suas atitudes. Não pense que quando você acha que está na razão, você está certo. Não, porque você agindo por você pode acabar destruindo uma palavra que pode acabar sepultando o milagre de alguém. Como assim? Porque a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra e vai até a alma. Com uma palavra, você pode alegrar alguém, e com a mesma palavra você pode entristecer. Com uma palavra você pode vivificar, mas com uma palavra você também pode fazer alguém morrer na fé. E o Senhor chama para nos colocarmos na brecha. Ele procura facilitadores. E olha como é que eles procuram, meu irmão. Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, ele vai dizer assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante a mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém eu achei. O Senhor procura alguém que esteja tapando o muro e que esteja na brecha. Se coloque na posição. Mas não tem ninguém. E Ele espera de mim e de você, para que possamos nos colocar na brecha e tapar os muros e deixar ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, os irmãos entenderam, no livro de Números, no capítulo 13, vai falar que Moisés vai enviar 12 espias para ver Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Os irmãos já conhecem a passagem, já sabem que Moisés enviou 12. E olha que coisa interessante. Moisés envia 12, representando as 12 tribos de Israel, para poder ver a terra que o Senhor tinha prometido. E a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Só que teve um problema, meus irmãos. Ele enviou 12. Os 12 voltaram. E na hora de passar o relatório sobre a terra, 10 queriam sepultar o milagre e 2 os facilitaram. Olha que coisa interessante. 10 que foram até a terra falou para Moisés: Moisés, lá é terra que mana leite e mel, é terra boa, terra fértil, mas só tem porém. Tem uns jebuseus que moram lá, tem gigantes. O Senhor prometeu, mas vai dar ruim, não vai dar não, hein? O povo que está lá, sei não, hein, Moisés? Eu acho que você, melhor a gente desistir, porque vai dar B.O.
E 10 espias, meus irmãos, 10 foram contra a palavra e a promessa do Senhor. Eles estavam sepultando um milagre que Deus tinha colocado para o povo de Israel. Quem prometeu, meus irmãos, ele garante. Quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas, no meio desses sepultadores, havia dois que eram facilitadores do milagre. Sabe por quê? Josué e Caleb se levantam e falam: quem prometeu foi o Senhor, e Ele é fiel e justo, e o Senhor vai fazer a gente sair vitorioso dessas batalhas. Pode ser quem for, pode vier o que vier, somos mais que vencedores. Se Deus prometeu, não tenha medo. A ordem do Senhor é que vai em frente e marche. Olha que coisa linda. Enquanto 10 queriam acabar com o milagre, 2 colocaram a sua fé, a sua confiança e a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E foram os facilitadores de milagre. Irmão, ao decorrer da história, os irmãos vão ver que Israel saiu vitorioso, Israel saiu grande, Israel herdou a terra prometida, porque teve dois que não desistiram dos milagres da promessa. Aleluia! Teve dois que facilitaram o milagre para Israel. E é por isso, meus irmãos, meus amados, minhas irmãs, eu falo convosco nessa noite que, mediante a dificuldade, a adversidade, a angústia, a aflição, a mágoa, não deixe ser levado pelo seu emocional. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aleluia, e seja um facilitador. Talvez o cenário, a situação não esteja boa, não esteja favorável, mas Deus, Ele é poderoso para entrar com providência e mudar a história e a situação, aleluia. Assim como aquela menina, ela foi uma intermediária, uma facilitadora, assim temos que ser eu e você na vida daqueles que necessitam. Não se deixe levar pela emoção, não se deixe levar pela razão, mas se deixe se levar, deixe ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele que tem que dominar a minha e a sua vida. É Ele que tem que estar na frente. Êxodo, capítulo 14, o versículo 14 vai dizer: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É assim que o Senhor trabalha, meu irmão. É Ele que peleja nossas guerras. É Ele que peleja nossas batalhas. Aleluia! Mas você tem que se colocar na brecha
tem que tapar os muros para que o Senhor venha operar grandiosamente um milagre em nossas vidas. Sabe o que é interessante, irmãos? Ao decorrer da história de 2 Reis, capítulo 5, ao decorrer, Naamã, ele vai até Israel, ele vai até Samaria encontrar o profeta Eliseu. E dali, o profeta do Senhor lhe dá um direcionamento. Fala para ele: você quer ser curado? Desce no Jordão 7 vezes e você vai ser curado. E dali ele questiona, porque havia rios melhores que o Jordão, mas a direção do Senhor foi descer no Jordão. Então tem que estar atento ao direcionamento de Deus. Se Deus deu a direção, é aquilo, pronto, e acabou. E o mais interessante que eu estou falando ao decorrer da história é porque Naamã é curado. E ele vem com essa cura presente ao profeta. E o profeta, ele não aceita os presentes, nem o dinheiro. Sabe por quê? Ele não aceita, meus irmãos. Sabe por que ele recusa? Porque ele sabia que quando Naamã voltasse para casa, ele ia dar tudo aquilo para aquela menina que não tem seu nome mencionado, é anônima. Sabe o que ela ia ganhar quando Naamã voltasse para casa? Sua liberdade. Ela estava sem pátria, sem família, sem liberdade e pobre. Mas quando Naamã volta para casa, ela é liberta. Quando Naamã volta para casa, ela fica rica. Ou seja, quando ela abre seu coração e facilita um milagre, e ela tem um amor e a compaixão, o Senhor também a transforma e faz o milagre dela. Assim como nós também vamos facilitar ou facilitando o milagre de alguém, o Senhor também facilita o seu milagre. A palavra do Senhor diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Nós somos o corpo de Cristo. É sobre relacionamento e intimidade. Temos que aprender a amar. Temos que aprender a ter compaixão. E mediante a situação, não existe situação A e situação B. Existe amar. Que isso, Fabrício? É um amor. É ter o mesmo amor que Cristo teve por mim e por você, quando ele se entregou lá na cruz. E quando passamos a amar e como deixamos ser liderados pelo Espírito Santo de Deus, ele age na minha e na tua vida. O que eu estou falando para você e para mim nessa noite é que possamos nos colocar na posição, que possamos ficar atento à voz do Espírito de Deus, ser tardio no falar,
e ser sábio no ouvir, e ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Foi como eu falei, o Espírito Santo só enche aquele que está vazio. Quem está vazio, o Senhor enche. A gente tem que se esvaziar do nosso eu, do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa amargura, tristeza, angústia, dor, e deixar o Espírito Santo encher com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, com o teu discernimento e sabedoria. E quando a gente somos cheios do Espírito Santo do Senhor, nós damos a liberdade dele agir. E quando ele age, ele dá a direção. E quando ele dá a direção, ele muda a história. E quando ele muda a história, nós somos mais que vencedores. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para estar trazendo para vocês que estão aqui na igreja e vocês que estão me ouvindo nessa live. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar abençoando abundantemente. Que possamos estar nos colocando, tampando os buracos e as brechas. E que o nome do Senhor pode ser glorificado na minha e na sua vida. Que possamos ser os facilitadores do milagre do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.